Quando eu comecei o lance de conhecer mais música e ouvir mais, a prestar atenção, eu já tinha uns 13, 14 anos. Na verdade, o que me chamou muita atenção uma vez foi uma matéria do Fantástico, que apareceu o Jean-Michel Jarre tocando ao vivo com sintetizadores, com harpa laser e tal. Aquilo ali eu fiquei, nossa, impressionado, né? Tipo, o cara tocando com a mão, sabe, sem tocar em nada e saindo som ali, só com laser. Eu comecei atrás, né, dos discos, né, que na época só tinha vinil e fita cassete. Mas comprei alguns discos, né, o vinil dele, e comecei a correr mais atrás desse lance de música eletrônica. Tinha a Rock and Soul DJ, tinha a loja do Irai Campos, e ali eu comprava muito disco importado e muito disco pirata, né? Então foi a grande época do vinil pirata. Tinha muito, porque era muito mais barato, vinham 6 músicas, diferente do disco importado, que às vezes vinha um single, né? Então às vezes vinha uma segunda música, uma de cada lado, mas era o que a gente podia, é o que dava pra fazer, né? A gente não tinha internet, não tinha nada. E era muito difícil ter novidade. Então não era descartável como é hoje. Hoje você baixa e aí tipo amanhã já não serve mais. Me juntei com um amigo que é o Léo Leite, que a gente era colega de escola, né? E aí, né, a gente andava sempre junto e tal. E aí a gente falou assim, pô, vamos comprar um par de tocar disco juntos. Então cada um comprou um. E na época a gente comprou meio que sociedade, né? A gente comprou um par de garrafa e tal. E aí começamos a fazer, tocar junto em festinha de prédio, festinha do colégio, né? E aí fiquei só fazendo, entrei numa empresa de som, que alugava som para evento, e comecei a tocar em eventos. Isso eu já tinha uns 17 anos. E aí com os quase 18 anos, essa empresa alugou o equipamento para um clube nos Jardins, em São Paulo, ali na rua Estados Unidos. E a gente começou a tocar, né, no equipamento dessa empresa, né? Então, na época você alugava o equipamento e o DJ ia junto, né? E a gente meio que virou residente desse clube, chamava Oz. E a gente tocava nas matinês, né? Então a gente tocava da hora que abriu o clube até a hora de fechar. Às vezes vinha algum convidado, mas cara, DJ a essa época era assim. Não existia esse negócio de tocar 1 hora, 2 horas. De ponta a ponta, tem um cara pra te ajudar, porque você às vezes tá aqui no banheiro e tal, então são 2 DJs a noite inteira. E olha lá, a matinê era muito legal, o pessoal que ia, era uma galera de poder aquisitivo um pouco mais alto, a sobrinha do Tutinha, que é o dono da Jovem Pan, ia muito lá e falou assim, pô, a gente vai lá ver uns meninos tocarem, por isso pra tocar na rádio. E aí acabei entrando no programa Ritmo da Noite, né, que foi 92, 93, até 95... 96, a gente ficou tocando no programa da Jovem Pan, né? Tocava no Brasil inteiro, a gente tocava às terças-feiras lá, e aí isso ajudou muito a gente, porque tinha uma exposição maior, e aí esse meu amigo Léo, que a gente começou lá atrás, ele ainda era meu sócio, e nessa época que eu tava na Jovem Pan, ele não tocava na Jovem Pan, mas ele foi convidado para ser residente da Limelight, que era um clube famosíssimo aqui em São Paulo, e para ser DJ residente lá. Nesse clube a gente conheceu o Luizinho, DJ Luiz Campos, que era o residente já do Limelight há muito tempo, que era um cara que foi referência para Mark Mark, para outros caras aí, que a galera ia lá ver ele tocar no Vitória Pub e tal. E a gente começou a gostar muito da música eletrônica, né? E o Luizinho era um cara que tinha mais grana e ele viajava muito pra fora, ia muito pra Miami, trazia muito vinil. Cara, o cara tinha todos os discos importados possíveis e imagináveis, e tinha os sintetizadores, teclado, computador. E eu falei pro Léo, pô, vamos montar um estúdio, vamos juntar com o Luizinho e o Marcão, que é do Clickbox hoje,
que era um músico, ele já tocava, ele tinha uma banda mais gótica e tal. A gente resolveu se reunir e se juntar e comprar. Na verdade eu não ganhei o primeiro Mac, eu vendi meu carro. Eu comprei um carro mais simples na época, o outro também vendeu, não sei o que, cada um juntou, a gente juntou a grana e tal, e compramos um Mac, compramos um Pro Tools, compramos uma mesa de som, os sintetizadores, para poder fazer o som, né? E aí a gente começou a fazer experimentos, começou a criar umas músicas, a gente não tinha nome ainda do projeto, foi indo, nasceu o Influx. O Influx, a gente... era praticamente um projeto, um live de música eletrônica, não tinha muito uma vertente, a gente é trance, a gente é techno, a gente é drum and bass, a gente... Não, tanto que o nosso álbum, o único álbum que a gente lançou na época, foi em 2000, ele tem de tudo. Tem a participação de Gui Borato, música com música a 70 BPMs, por exemplo. Tinha música techno a 148. Então, assim, tinha uma variação bem grande. Que era o que a gente não gostou de rotular o nosso som. É música eletrônica, né? Então a gente criou o Influx e aí começamos a tocar em clubes, em festas, festivais. A gente tocou, a gente participou de quase todos os call beats, Parada da Paz, tinha o MPMTV que rolava umas festas na USP para 15 mil pessoas, a gente tocava. Os teclados, levava uma geladeira assim, parecia uma geladeirazinha com um monitor de 15 polegadas de tubo, a torre, placa de som, a placa MIDI, e aí mesa de som, bateria eletrônica, tudo plugado, 4 pessoas, 2 carros, 5 horas para montar tudo antes, para tocar 40 minutos, 1 hora. Tinha que ter todos os equipamentos realmente físicos ali, tinham que estar ali ligados, plugados. Não saía som, não teria como fazer. E era legal, porque cada um controlava uma parte, né? Um ficava na bateria, o outro no sintetizador controlando o baixo, o outro ficava, o Marcão, que é tecladista, ficava tocando ao vivo mesmo, e o outro na mesa de som mixando todo mundo. É uma imagem que acho que nunca vai sair da minha mente. Que a gente se juntou ali, o Love tinha acabado de abrir, era um sonho tocar no Love. A gente se apresentou aquela noite... E foi assim, sensacional, né? O clube, aquele puta sound system, lugar, sabe, conceitual, que tava na boca de todo mundo, tava todo mundo querendo estar lá. Então quando acabou a apresentação, a gente se abraçou os 4 e falou assim, cara, isso aqui é o começo de tudo. E até hoje, né? Os 4, cada um num canto do mundo, trabalhando, a gente separou, cada um foi fazer um projeto, mas todo mundo continuou trabalhando com música eletrônica até hoje, cara. E aí cada um fez a sua vida em cima disso. E aí foi indo. O Léo, ele acabou indo para Nova York fazer o SAI, que é o School of Sound Engineer. E acabou ficando lá, dá pra ficar 1 ano, ficou 10 anos. O Luizinho foi na sequência, ficou só eu e o Marcão, com o Influx. E a gente ficou quase 7 anos tocando junto aqui no Brasil. E aí chegou uma época que cada um começou meio que ir pra um lado, né? E aí eu criei o Propulse pra tocar no The Edge. Então o Propulse nasceu dentro do The Edge, né, para fazer um som que fosse correspondente ao clube. E aí eu comecei a fazer um som mais tech house, techno, meio minimal. E aí comecei, cara, em 1 mês eu me furnei em casa, comecei a fazer um monte de track e criei um live inteiro. E aí de lá pra cá, não sei...
últimos anos eu fiz alguns lançamentos, né, do Propulso de álbuns. O primeiro foi Infrasom, que foi em 2007, 2008, que a ideia era eu pegar o live, fazer como se fosse uma rave, que se chamava Propulse, Infrasom. Então eu peguei e montei um sistema 5.1 na festa. Então era uma pista normal, PA normal, só que o PA era dobrado, tinha um outro PA lá atrás e eu tinha todo o sistema tudo separado. Então eu conseguia fazer um sistema quadrifônico, né? Tinha a parte de grave embaixo, que ficava na frente, e aí ficava brincando com o som, pá, 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 pá. Então eu ficava brincando, então eu colocava a voz, o reverb vindo de trás. Então é como se fosse meio que um show, um live cinema, né? Isso foi em 2008, rolou uma repercussão assim entre a galera, o pessoal adorou. Deu um trabalho, mas foi uma experiência diferente. E o mais legal, a galera falando depois, cara, pô, a sensação, né, o sensorial é diferente quando você começa a mexer com a especialidade, né, do som e tal. E essa ideia era que as pessoas levassem um pouquinho da noite, né, da balada para casa. DJ Set Brasil. E na verdade, ele é um cara aficionado em música eletrônica. Ele mora em Abu Dhabi, ele é médico particular do príncipe de Abu Dhabi, que faz umas festas na casa dele, né? E além disso ele é sócio do Fabric de Londres. Então, todo ano, um ano sim, ano não, ele chama alguns DJs do mundo, caras Mendo, Martinez Brothers, até Villa Lobos já foi tocar na casa dele. E vai alguns brasileiros também tocar, a Aninha do Arung, eu fui já 3 vezes. Surreal, sim. É só indo pra ver. Mas é super interessante, porque as pessoas que vão na festa gostam de música eletrônica, tá todo mundo ali, são mais amigos, e é uma experiência diferente, cara. É uma outra dimensão que eles vivem lá. Trancoso é uma cidade ali na Bahia que, cara, tem uma energia diferente, o lugar é mágico. As pessoas que acabam morando e ficando lá gostam muito de música eletrônica, então é uma cidadezinha na Bahia que você passa o Réveillon ali, que você não ouve praticamente nada música nacional, você não ouve samba, axé, pago nada. Você vai na padaria, tá tocando música eletrônica. Você vai no restaurante, tá tocando lounge. Você vai tocar... Então, tipo, parece que você não tá na Bahia, né? Parece que você tá, sei lá, em outro lugar, menos na Bahia. E a música eletrônica é fortíssima. Eu adoro aquele lugar, é demais. Cara, dos últimos anos pra cá, eu abri uma empresa nova, chama Acústica Design. Eu crio peças acústicas para estúdio. Eu crio sala dimensionada, já fez estúdio pra uma galera legal, o Anderson Noyes e o Gui. E pra mim a Transmit Music foi o meu TCC, né? Porque ali a gente colocou tudo que a gente sabe, tudo que eu sabia, toda a informação, todo o conhecimento que eu tinha sobre estúdio, acústica, a gente colocou ali dentro. E funcionou super bem. Tanto que as pessoas iam lá conhecer, falavam, nossa, que irado lugar, pô, esse estúdio ficou demais. Como eu trabalho também com a produtora que tem a parte de cinema, eu quero misturar a parte musical com essa parte de sound design, sound effects. Então, a ideia é eu pegar os sons em casa trabalhando, indo no carro, isso tudo som. Pegando o carro, indo pro The Edge, a fila, aquela muvuca, né, o buchicho, o som de fundo,
abafado. Então vai ter um momento entrada, vai ter um momento... Aí você vai entrar no clube e o som vai entrar. Vai ter 2, 3 músicas, vai ter um momento bar, no bar pedindo um drink e tal, não sei o que. Vai ter um momento banheiro, que é aquela confusão que rola no banheiro do The Edge, que mistura todo mundo. Um momento fumódromo. Fim da balada, momento, de repente restaura, você sai do clube e vai comer alguma coisa, depois chega em casa, ouve um som, chill out, acabou, né? Afterzinho. Então eu quero criar essa história, né? Quando você sai na noite, os momentos que você passa. E colocar isso no CD e lançar agora. Então eu tô já gravando alguns momentos já há algum tempo. E vou mixar tudo isso, toda essa história, tudo junto, né? Então vai ter o álbum que vai ser meio que essa historinha e vai ter as músicas que vai ser o lançamento digital pra DJ tocar também, né? Então esse é o mais recente projeto do Propulso.